Graça e paz. Amém. Hoje é o Domingo Jovem, né, que a gente tem todo mês. Só que esse ficou, para mim, bem apertadinho, porque ficou o último domingo do mês dos jovens e domingo que vem já é o mês dos jovens, já é julho. Aí o pastor não queria nem ficar aqui. Eu falei, pastor, vai para lá, tuas férias mês que vem ainda, esse domingo ainda não. Mas que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações, amém? Peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai ler um versículo bem conhecido. Romanos 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações, amém? Você já teve aquele dia que deu tudo errado? Tu não escutou o despertador, perdeu o ônibus, se atrasou, quebrou a sandália no meio do caminho. Aconteceu comigo recente isso. E aí foi dando tudo errado durante o teu dia e acontecendo coisas que faz a gente murmurar. Dizer, meu Deus, vou me atrasar, meu Deus, perdi a hora. Não acredito que eu perdi o ônibus. E a gente fica murmurando quando essas coisas acontecem. Ano passado, eu e a Emanuel tirou as férias e a gente planejou assim, vamos pegar o carro e vamos viajar pelo Nordeste. E aí a gente foi para o primeiro destino da viagem, primeiro dia. A gente foi para Piranhas. E aí é longe e o caminho era pista, mato, mato. Pista, mato, 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 até chegar lá. Pronto, chegou. Aí a cidade bem pacata, interior. E quando a gente chegou na pousada, que a gente tinha reservado, aí foi com um monte de mala, né, que era para o mês todinho. E aí o homem disse assim, não tem reserva não, de vocês não. Aí a Emanuel estava falando com ele, eu falei, que mentira. Eu fiquei no celular assim, eu nem me aperreei, né? Eu falei, é conversa desse homem. Aí a Emanuel foi, mostrou o e-mail da reserva, tudo direitinho para o homem, né? Eu falei, vai resolver. Eu nem me meti, fiquei lá no celular, sentada na recepção. Aí o homem disse, tem não. Aí eu falei, sim, mas reserve outro quarto aí, né? Aí a gente dorme. Aí ele fez assim, tem vaga não. Minha gente, a gente tinha reservado há meses antes e não sabia, né? Nesse fim de semana que a gente foi, ia ter, nesse fim de semana, um show enorme de cantor famoso, que a pousada era o show era na rua da pousada. Na frente da pousada, você olhava assim, tinha o palco bem grandão e a rua todinha era só para esse show. Eu fiz, menino, por isso que não tinha vaga de jeito nenhum. Porque a gente acertou bem o fim de semana desse show. Aí eu olhando assim, eu falei, meu Deus, é verdade mesmo, não tem vaga não, eu vou ficar onde nesse fim do mundo? Porque se voltar é estrada até umas horas para voltar para dormir em algum lugar. Aí o homem disse assim, vamos ver se tem vaga em outra pousada, não sei aonde. Aí eu levo o senhor, aí foi levar a Emanuel numa motinha, e a Emanuel me deixou lá, sozinha. Lá vai a Emanuel na motinha, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha com esse monte de mala nesse fim do mundo. Aí a Emanuel foi, né? Eu falei, meu Deus, que dê certo, que ache lugar. E aí, meus irmãos, quando eles voltaram, achou lugar numa pousada. Só que a pousada era mais cara do que a gente tinha reservado. Porque eu e a Emanuel não tem isso não, só que é um lugar para dormir. Porque o dia a gente passa andando, né? Aí era mais caro. Só que aí, dando tudo errado, mas Deus é tão bom que a mulher deixou do mesmo preço, só por conta do que aconteceu. Ela deixou no mesmo valor, só para ajudar a gente. Aí fez, vamos para lá. Aí botou as malas todinha de volta no carro, aí me levou para lá. Quando chegou lá, a pousada era bem melhor, minha gente. Era tão melhor. O atendimento, a mulher lá, tinha a avó dela, a tia-avó. Atenderam a gente tão bem. O lugar era tão limpinho, tão bom. Parecia que você estava em casa.
Fizeram café da manhã só pra gente. A mulher dava a dica de todos os passeios, até para tirar foto. Ela dizia assim, olha, quando tu passar naquela pedra, tu já vai pra saída do barco, assim, para tu ser a primeira da fila. Eu fui, tá, todas as dicas ela dava. Foi o melhor atendimento, assim, que eu fiz. E ainda a gente se livrou do barulho do show, porque como é que ia dormir num show grande desse? A gente na frente do palco, eu, misericórdia. Eu fiz, Deus sabe de tudo, Deus é tão bom, que voltou a gente num lugar melhor ainda, mesmo a gente achando que ia dar tudo errado. E aí, recentemente, a gente assistiu um filme, eu não vou falar qual filme para não dar spoiler, mas aí falava de um herói, um super-herói, que sem querer ele descobria que ele podia voltar no tempo. E aí ele conversou com um amigo dele e fez assim, a minha mãe morreu porque ela faltou um molho de tomate e teve que ir comprar. Se eu voltar no tempo e colocar um molho de tomate lá para ela não precisa ir comprar. E o amigo dele não faz isso não, porque uma coisa que tu muda no passado vai mudar todo o futuro. Ele, não, mas só vou botar um molho de tomate lá no carrinho dela, não vou fazer nada não. E aí ele volta lá e bota o molho de tomate no carrinho da mãe dele, para que o molho de tomate não falte. E dá certo. Quando ele volta, a mãe dele está viva. Só que aí, o que acontece? Acontece que ele não está na hora e no lugar que era necessário para ele virar um super-herói. E o mundo ia ser destruído e ele não podia salvar. Então, milhares de pessoas e o mundo ia ser destruído só porque ele voltou no tempo para salvar a mãe dele. E ele ficou voltando várias vezes para tentar consertar, só que sempre dava errado. O mundo era destruído e ele não era super-herói. Sempre dava errado. Até ele entrar na consciência dele de sair aquele egoísmo, que ele podia salvar muitas outras vidas se as coisas fossem do jeito que era para ser mesmo. Do jeito que era para ser. E aí ele volta e conserta para que milhares de pessoas fossem salvas. Deus, ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Às vezes a gente acha que as coisas estão dando errado, que podia ser melhor. Ah, do meu jeito é melhor. Se fosse assim, ia ser melhor. Mas é Deus que tem o controle de tudo e vê além do que a gente vê. Presta bem atenção no versículo. Olha aí na tua Bíblia. Tem umas versões que dizem assim, que começa, sabemos que Deus age. Sabemos que Deus, ele não vai ficar parado vendo você sofrer. Ele não vai ficar parado, você está passando por um problema, está passando por isso, e Deus vai ficar parado só olhando tu sofrer. Não. Deus age. Na nossa visão, ele é limitado. E mesmo que a gente ache difícil assim, e está tudo parado, Deus não está respondendo às orações, a gente pensa que ele está quieto, mas não, ele está agindo. E no versículo diz assim, em todas as coisas. Ele não vai agir só em uma parte do problema. Eu vou ajeitar só isso aqui, o resto tu te vira. Não. Ele vai agir em todas as coisas. Ele cuida de cada detalhe, cuida completamente de tudo, seja bom ou ruim. Todas as coisas, boas ou ruins, todas elas cooperam. Para o quê? Para o bem. Como um pai que não deseja mal para os seus filhos. Tudo que Deus fizer, de bom ou de ruim, é para o seu bem. Mesmo que na hora o sofrimento seja grande, não desanima não, Deus está contigo. Bem de quem? Daqueles que o amam. Amar a Deus é diferente da gente achar assim, Deus é bom e ouve as minhas orações. Então eu amo porque Ele atende as minhas orações. Não. Amar a Deus é muito mais que isso. Amar a Deus é querer estar perto do Senhor, é ser amigo do Senhor, é ter intimidade com Ele. Em João 15,14 diz assim, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como Vanusa cantou, Ele é tudo para mim. Quem ama a Deus
sente isso. Ele é tudo para mim. Amar a Deus é ter prazer de estar no melhor lugar do mundo, que é a presença do Senhor. Se você não sentiu nesse culto ainda, na hora do louvor já começou. Foi a presença do Senhor, é a melhor coisa do mundo. Amar a Deus é como subir no topo de uma montanha e contemplar toda a paisagem. Eu posso subir lá e tirar uma foto e mandar para você, mas nunca vai ser a mesma coisa. Você não vai ver tudo que eu vejo, contemplar os que os olhos podem ir bem mais longe do que uma foto. Você não vai sentir o vento batendo no seu rosto. Você, vendo uma foto, não vai ouvir o som da natureza, o barulho dos pássaros, o som da água caindo. Você não vai ouvir. Você precisa subir essa montanha para sentir a presença do Senhor. Não deixe assim, fulano sobe e me fala como foi. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Amém? Daqueles que são chamados, dos que foram chamados. Aí você pode pensar assim, mas eu não fui chamado, não. Deus está te chamando agora, então. Deus está te chamando para você viver essa experiência com Ele. Jesus está à porta do teu coração, batendo, querendo entrar, para você abrir e Ele ceiar contigo. E Ele vai chamar de acordo com o seu propósito. Todos nós, sem exceção, fazemos parte do propósito de Deus. Da criança ao idoso, se você está vivo hoje, é porque Deus tem um plano na tua vida. E esse plano, Ele vai trazer glória para o nome do Senhor. Amém? Acompanha comigo agora o livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Havia 3 jovens judeus que eles foram recrutados pelo rei Nabucodonosor. E era Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus tinha dado a eles toda a sabedoria, toda a inteligência, em tudo que você imaginar, de cultura, a ciência. Eles eram os mais sábios, porque Deus deu essa sabedoria a eles. E com isso eles trabalhavam lá na Babilônia. E nesse capítulo de Daniel, começa falando que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro para que fosse adorado por todo o povo, pelo governo, pelos prefeitos, pelo povo, por toda a autoridade que tivesse lá na Babilônia, devia adorar a essa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor fez. E eles decretaram, aqui no versículo 4 diz assim: então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não o adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Essa foi a ordenança que foi feita. Todo o povo, quando escutasse a trombeta, o som da música, tinha que parar tudo que estava fazendo, ir lá e se prostrar a essa imagem de ouro. Se você não fizesse isso, você ia ser jogado na fornalha ardente de fogo. E aí tocaram a música para todo mundo ir adorar. E na mesma hora, diz assim, no versículo 8, os fofoqueiros já, minha gente, ora. No mesmo instante, chegaram alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Quem eram os judeus? Sadraque, Mesaque e Abednego.
E disse assim, no versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles eram fiéis a Deus. Então, eles jamais iriam se prostrar a uma estátua de ouro. Jamais iriam adorar outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. E olha só o que eles respondem. Nabucodonosor, ele vai lá e reclama, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E pergunta assim, como é que você não adora a estátua que eu levantei? Como é que vocês não vão adorar a estátua que eu levantei? E lá no versículo 16, ele vai dizer assim, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servirmos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vê só a resposta que eles deram. Agora pensa comigo um pouquinho. Vocês acham que se eles não vivessem na presença do Senhor, se eles não conhecessem verdadeiramente o Deus que eles serviam, vocês acham que eles teriam essa ousadia de responder isso? Vocês acham que eles iam deixar de se prostrar? Se eles não conhecessem o Deus que eles servissem? Se eles não tivessem já sentido a presença do Senhor? Vocês acham, eu vou me prostrar, senão eu vou morrer? Não. Ele disse, eu não vou me prostrar, porque o meu Deus pode me livrar. E mesmo que não me livre, vale a pena, porque eu não vou negar esse Deus. De jeito nenhum. E aí faz a gente refletir que não há nada melhor no mundo do que estar no Santo dos Santos, como a gente cantou hoje. E alguém que não vive com Deus, jamais teria essa ousadia. O momento difícil chega nas nossas vidas e a primeira coisa que a gente faz ou que a gente pensa é em desistir. Chega lá, a fornalha de fogo, e a gente fez, não, eu vou me prostrar aqui. Eu adoro, não quero morrer, não. A gente vai logo pensando em desistir. E aí você diz logo que não aguenta. Mas realmente, sozinho, você não aguenta. Sozinho, você não pode nada. Não pode se livrar de nada. Mas se você chamar Deus para perto de você, se você disser assim, Deus, vem cá, me ajuda a sair dessa situação, a resolver esse problema. Me orienta, me diz o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Ora a Deus, Ele vai te responder. Ele vai ouvir o teu clamor, amém? Amém. Lá no versículo 19 diz assim, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem eles para os lançarem na fornalha de fogo. E mais na frente diz assim que os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá para a fornalha, só de chegar perto da fornalha, de tão quente que estava, eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo, como castigo por não ter adorado outro Deus. E a gente vai ver que no versículo 22 diz assim, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens,
Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. E no versículo 24 diz assim: Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: É verdade, rei. E disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem é esse, minha gente? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que dentro da fornalha de fogo nada queima, não fica nem o cheiro da fornalha em suas vestes. Quem é esse que está passeando com eles dentro da fornalha? Você acha que no momento que você está sofrendo, Deus está dormindo? Claro que não, Ele está com você. Ele está do seu lado, Ele está passeando contigo, Ele está pegando na tua mão. Gente, se você vive na presença do Senhor, você pode confiar nele. No versículo 28 diz assim: Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Você confia em Deus? Amém. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Confie em Deus, não há outro Deus que possa livrar como esse. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O capítulo ele vai terminar dizendo assim: pois não há outro Deus que possa livrar como esse. E no 30 diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles precisaram passar pela fornalha de fogo, para que aquela terra conhecesse que só Deus é o Senhor, só Ele é rei, só Ele é o poderoso. Eles precisaram passar por tudo isso, e depois veio a recompensa. Deus os fez prosperar, mas acima de tudo, o nome do Senhor foi glorificado através do nome dele. Se a gente confiar em Deus, as nossas vidas, ela vai glorificar o nome do Senhor. Como no filme que eu falei, na minha vida também, o meu pai foi trabalhar e não voltou. Quando eu assisti esse filme, vocês acham que eu não queria pensar assim, eu vou voltar e não vou deixar ele sair de casa para que isso não aconteça com ele? A gente pensa. Mas no momento mais difícil das nossas vidas, é difícil enxergar algum propósito ou algum porquê. Quando a gente está passando, é muito difícil a gente não questionar. E dizer assim, pensar assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que tão pesado? Por que tão triste? A gente se pergunta, a gente é humano. E essas questões vêm na nossa cabeça. Mas em João 13:7 diz assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. É Deus que fala isso para você. No seu momento difícil você não vai entender, mas depois Ele vai fazer você saber e entender o porquê de tudo aquilo. Talvez eu não teria conhecido Deus da forma de pai que Ele é para mim. Talvez eu não teria sentido o cuidado em cada detalhe assim da minha vida. Talvez eu não fosse nem cristão. Só Deus sabe, só Deus vê o futuro de cada um de nós. Em cada escolha que a gente faz, em cada ato, em cada dia.
Talvez eu não seria quem sou, porque eu estaria no conforto da minha vida plena e completa. E não precisasse de Deus. Não precisasse, achasse que não precisava do amor de Deus. Só achasse. Porque tem vazio nos nossos corações que só Deus pode preencher. Às vezes você procura outras coisas para preencher, mas nada se compara à presença do Senhor nas nossas vidas. Nada se compara. Tudo, completamente tudo que acontecer, coopera para o nosso bem. Devemos confiar no nosso Pai em cada necessidade, firmados na certeza que essa vida aqui é passageira. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente perca pessoas que a gente ama, perca emprego, perca qualquer coisa que é importante para você, aqui é passageiro. A promessa de Deus não é essa, não. A promessa de Deus é muito melhor. Nós somos pecadores e a gente merece o mal que vier. Porque somos pecadores. E em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por dificuldade, a tristeza vai vir. Porque Deus diz que nessa vida teremos aflições. Mas a gente precisa erguer os olhos para Jesus, pois Ele está conosco. Na presença dEle é que a gente vai ter força e sabedoria para passar por esses dias difíceis. Eles são inevitáveis, mas a presença de Deus é certa. Eu falei como alguém que já passou por momentos difíceis e depois entendeu o propósito do Senhor. Mas talvez você hoje esteja passando por um momento assim. Esteja sem enxergar o porquê de tudo isso. Esteja pensando de como é difícil e como você queria sair dessa. Mas o problema não passa. É tão demorado para se resolver. Parece que não vai passar nunca. Parece que a cura nunca vai chegar. Parece que o problema nunca, a solução nunca vai chegar. Mas Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Deus é contigo, meu irmão. Venha a Deus. Em João 6,37 diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Você quer vir à presença do Senhor? Você que ainda não viveu pertinho do Senhor, ainda não entregou a sua vida para ser salva pelo amor de Cristo. Você quer vir sentir a presença do Senhor? Você quer que Ele pegue em sua mão e te conduza para a vida eterna? A presença do Senhor é o nosso refúgio. Em Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O seu socorro vem do Senhor, não vem de mais ninguém, não. Não tem amigos, não tem família que possa te ajudar o quanto Deus pode fazer. Como o hino diz, se me perco, tu me encontras. Se você está perdido, sem saber para onde ir, Deus está indo ao teu encontro agora, para te mostrar o caminho. É nesse momento que Ele está indo ao teu encontro. Você não precisa viver perdido. Não deve. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer. Porque a vida é como um barco numa tempestade. Mas se Deus estiver nele, o seu barco não vai afundar.
Pelo contrário, o seu barco, ele vai chegar no porto seguro que Deus prometeu. Vai chegar ao lugar que Ele preparou para você no céu. Essa é a promessa do Senhor.